Prezados alunos, uma boa noite. Estamos aqui novamente reunidos para analisar mais um aspecto relativo à sistemática do direito internacional privado. E hoje nos cabe tratar um pouco sobre um assunto que está especificado no artigo 8º o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Na verdade, quando se estabelece a regra vinculada às obrigações, nós estabelecemos como meta primordial ou como seu elemento de conexão para a escolha da lei aplicável o local em que a obrigação foi constituída, ou seja, o local onde a obrigação se originou preliminarmente. E, em cima deste assunto, nós vamos tratar sobre os contratos internacionais, evidentemente que de um modo um pouco sumário, mesmo porque nós estamos na iminência do final do semestre e, em virtude disso, nós temos o tempo bastante reduzido para tentar trazer a vocês algumas noções básicas de alguns pontos fundamentais que devem ser objeto de nossa análise. Na questão relativa aos contratos internacionais, eu já começo estabelecendo com vocês o seguinte paradigma. Os contratos internacionais regularmente são fórmulas pelas quais o direito internacional mostra a sua maior aplicação, maior evolução. São os contratos que relacionam pessoas físicas e pessoas jurídicas, ou duas pessoas jurídicas, como quer que seja. De qualquer sorte, quando nós falamos em contratos internacionais, nós temos que, ao menos, ter alguma mensagem, alguma lembrança, alguma instrução acerca do que é os contratos internacionais, porque eles sistematicamente não são idênticos aos contratos do direito interno. Assim sendo, eu gostaria de iniciar esta aula tratando a respeito de como se inicia um contrato internacional. Qual é o elemento primordial para iniciar a formulação de um contrato dito internacional? Em primeiro lugar, quando nós estabelecemos a regra vinculada a dois cidadãos, duas empresas, ou quem quer que seja, que estabelece um objetivo, por exemplo, de compra e venda de mercadorias, nós temos consciência que um é o vendedor e o outro é o comprador. Isto quer referir à ideia de que nós estamos diante de um contrato de importação ou exportação. Porque o elemento nuclear deste tipo, sem dúvida nenhuma, é exatamente o objetivo mercantil desta operação. O objetivo pelo qual uma das partes busca obter determinadas mercadorias e produtos que não dispõem daquele ensejo e que lhe servem de base, talvez até para a sua própria aplicação profissional, enquanto outros que são os produtores ou também chamados de vendedores desses produtos, já têm incorporada diante da sua presença e do seu produto aquilo que é o objeto básico do seu negócio, que basicamente é a estruturação de uma obtenção de lucro em cima daquele objetivo. Nós, quando, então, unimos dois sujeitos, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que vão se reunir para negociar um contrato definido como internacional, nós temos que, em primeiro lugar, sistematizar algumas questões que são de suma importância. Em primeiro lugar, eu tenho que analisar sob qual sistema se estrutura o ordenamento jurídico de uma das partes e de outra parte. Ou seja, nós temos que definir que estes sistemas
por exemplo, sejam ou não idênticos em termos de composição. Nós sabemos que, basicamente, temos dois sistemas jurídicos básicos, elementares. O sistema chamado civil law, que é o sistema que congrega estruturalmente, certo? O direito escrito. Por outro lado, nós temos um sistema denominado common law, que se interpõe como um sistema que é definido pela aplicação do costume entre as partes. Assim sendo, quando se estabelece um contrato em que as partes ambas exercem o direito escrito, nós temos uma sistematização bastante mais adequada. Não obstante, nós temos que prever que tipo de lei será aplicada nesta relação jurídica. E se é sistema de direito escrito, evidentemente, também poderá ser objeto de uma perquisição acerca do próprio direito internacional privado, a partir de qual a lei deverá ser aplicada naquela relação. É o que é o elemento básico para solucionar o conflito de leis com conexão espacial privada. Se, evidentemente, nós tivermos dois sistemas jurídicos diferentes, sendo um do civil law, ou direito escrito, e um do common law, do direito costumeiro, e eles se agregarem no mesmo negócio, nós temos que sistematizar este contrato de um modo bem mais complexizado, de um modo bem mais difícil, de um modo pelo qual as partes vão ter que fazer uma espécie de incorporação de regras de direito escrito e de direito costumeiro. Este sistema, então, vai determinar a necessidade de maior atenção na hora da elaboração de um contrato internacional. Esta atenção, evidentemente, se desvanece à medida em que, por exemplo, as partes concordam mutuamente que vão empregar o chamado direito escrito, ou, ao contrário, que ambas vão empregar o direito costumeiro. E aí nós temos a resolução do problema. Agora, a grande questão é quando se envolvem os dois sistemas e ambos querem perfectibilizar a aplicação de um determinado sistema. E aí nós temos, evidentemente, que fazer uma transposição de preceitos do direito costumeiro e preceitos do direito escrito. Então, nós vamos falar que aqui temos um contrato híbrido, um contrato multinacional, um contrato multilateral, um contrato intersistemático, se quiser. Ou seja, esta é a primeira preocupação que há que vincular as partes que vão pretender elaborar esta negociação preliminar, e este é o tema número 1 deste foco, que nós estamos, então, elegendo como o primeiro objetivo de uma negociação internacional. Assim, por exemplo, se um brasileiro, ou uma empresa brasileira e um estrangeiro, ou uma empresa estrangeira, sejam, de um lado, um sujeito brasileiro, e, de outro lado, um sujeito inglês, certo? Nós vamos ter a justaposição de dois sistemas jurídicos bastante diferentes. E aí a negociação se torna mais complexa e, portanto, muito mais habilidade vai exigir das partes em determinação ao próprio contrato. Este é o primeiro elemento básico. O segundo elemento básico, pessoal, para a negociação de um contrato internacional é estruturalmente determinar, e este é o foco nuclear do sistema, determinar qual é a lei que será aplicável. É a lei do Estado A ou a lei do Estado B? Vejam que nos sistemas do common law nós não temos lei, nós temos precedentes invocáveis. E aí nós vamos ter que exatamente estabelecer que, se caso se preferir o sistema
costumeiro, nós tenhamos que utilizar alguns precedentes já incorporados ao sistema da legislação inglesa. E se preferirmos o sistema do direito escrito, que é comum no caso do direito brasileiro, nós vamos ter que integrar questões envolvendo o direito escrito. Mas, sistematicamente, se houver necessidade, ao invés de adotar uma inter-relação entre os sistemas, se pode preferir analisar a questão sob o ponto de vista da aplicação do direito internacional, ou seja, qual a lei aplicável neste tipo de relação. Esta questão é uma questão, repito, nuclear deste tipo. Por outro lado, uma outra questão que há de preocupar os contratantes é a questão do foro. Qual o foro será escolhido para resolver conflitos envolvendo aquele contrato? Nós vamos utilizar o foro do país A ou o foro do país B? Nós sabemos que no sistema brasileiro nós temos duas fórmulas de jurisdicionar a aplicação de um direito estrangeiro. Em primeiro lugar, através da fórmula costumeiramente utilizada, que é a fórmula de optar pelo foro, sendo ele, por exemplo, um foro determinado e que congrega com o foro do nosso parceiro contratante, seja como for, no sistema, basicamente, de estabelecer regras em concorrência entre os dois fóruns. Ou seja, qualquer um dos dois fóruns terá igual competência para julgar e processar. A opção será feita pelas partes. Isto seria maravilhoso, mas temos que entender que, em certas situações, estas partes, na verdade, não mantêm um relacionamento tão estreito ao ponto de abrirem mão do seu próprio ordenamento. E aí nós vamos aplicar as normas básicas. Se o sistema é, por exemplo, exclusivo de jurisdição por um só Estado, evidentemente que a opção estará fadada a ser resolvida por este mesmo Estado. É o que ocorre, por exemplo, naquelas questões envolvendo bens imóveis situados num determinado país. Quando ele está sediado, por exemplo, no Brasil, a lei aplicável é a lei brasileira. E isso nós já sabemos. Então, vejam, além de desenvolver a questão do sistema jurídico, nós temos que pensar em relação à lei aplicável e à jurisdição aplicável. E quem é o juiz? Ora, estruturalmente, nós já, assim, entramos em contato com as primeiras relações entre as partes. Nós temos já uma pequena antevisão de que este contrato vai constar ou vai ser determinável. E as fórmulas pelas quais esses contratos podem ser estabelecidos, eles podem, inicialmente, serem negociados através dos chamados contratos tipo, que são aqueles contratos pré-elaborados que servem de modelo às partes para que não se obtenha uma possibilidade eventual de que as partes se divergem em relação ao mesmo objeto. Assim sendo, nós temos como a segunda modalidade as chamadas condições gerais de venda. Estas condições gerais de venda estão estabelecidas invariavelmente nas legislações. O que são os elementos básicos necessários para a elaboração de um contrato? Qual é a mercadoria? Qual é o preço? Quais as demais cláusulas importantes? E aí, num jeito mais simplista e bastante singelo, que é o sistema da fatura pro forma. Fatura pro forma significa, em outras palavras, o fato de que toda negociação se resume
a uma fatura mercantil, onde está estabelecido o objeto do negócio e o preço do respectivo negócio. Podem ali estar estabelecidas as condições do negócio, se parcelado for o pagamento, se for à vista o pagamento, como se procede a entrega da mercadoria e como se recebe o preço. Este documento, que é um documento singelo, ele também tem a fórmula de contrato. E, portanto, a fatura pro forma é largamente utilizado em contratos de menor importância de natureza estrutural. Então, a despeito da escolha da lei, a despeito da escolha do foro, a despeito da definição do sistema jurídico aplicável, nós vamos, então, já entabular a forma do contrato, como ele será constituído. Uma grande questão que envolve estes contratos internacionais, pessoal, é a questão relativa à cultura dos povos envolvidos na negociação. Aparentemente, este item deveria ser o primeiro a ser analisado num contrato internacional, porque as culturas que se envolvem numa negociação internacional muitas vezes são diversamente diferentes. Nós temos, por exemplo, hábitos, praxes, costumes vinculados à esfera de um direito oriental e, sucessivamente, nós temos hábitos, praxes e costumes vinculados ao direito ocidental. Estas referências culturais sobre a negociação vão exigir certas prerrogativas, que são prerrogativas que vão se vincular a uma ideia centralizadora, que é a ideia de respeito à cultura alheia, é a ideia de não oportunizar, eventualmente, a inserção de regras de um país alienígena que, na verdade, não condiz com a realidade do nosso povo. Assim sendo, nós temos que saber sopesar as questões envolvendo um contrato internacional, porque essas questões têm um grande contexto de culturalidade. Ora, a cultura é importante e o respeito à cultura alheia também é importante. É claro, submetidas à censura aqueles aspectos divergentes entre as duas culturas que podem determinar, por exemplo, a violação à ordem pública constituída ou aos bons costumes e à soberania nacional, assim como está previsto no artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Uma outra formalização das negociações que deva ser objeto de preocupação, e eu estou falando de negociações ainda, é o chamado term sheet. O que é isso? Esses são aqueles termos que são adotados em determinados contratos que são imperiosamente necessários nesta espécie de contratos. Por exemplo, os chamados acordos de confidencialidade, onde as partes negociam a transferência entre si, a cedência entre si de certos pressupostos tecnológicos, de descobertas de invenção, de marcas e de patentes. Esta cedência que se faz em cima destas questões que representam um avanço tecnológico, e são uma criação estrita de um dos estados que cede ao outro, evidentemente deve estar devidamente contemplada dentro da possibilidade de estabelecer-se a obrigação de confidência, de confidencialidade entre as partes envolvidas. Independentemente da negociação ser oral ou ser por escrito, nós temos, como no primeiro caso, uma negociação que se discute, que se debate,
que vai levando em consideração todos estes elementos que são desde da culturalidade até exatamente a forma do contrato. No entanto, alguns contratos iniciam-se através das chamadas cartas de intenção, ou chamadas também de Letter of Intent. As cartas de intenção, elas são documentos que são redigidos pelas partes e que vão estabelecer o quê? Em primeiro lugar, qual é o negócio que as partes pretendem objetivar? Qual é o negócio visualizado pelas partes? O que elas querem ajustar? Ponto número 1, é o objeto. Segunda, qual é o preço da aquisição daquelas mercadorias, ou daqueles produtos, ou daqueles serviços? Ou qual é o montante de investimentos que eu tenho que agregar para poder obter este êxito no meu empreendimento? Então, vejam, evidentemente que o preço também é um elemento nuclear, e eu estou estabelecendo isso por escrito, estabelecendo o objeto do negócio e o preço do negócio ou o valor do investimento procedido. Em terceiro lugar, o chamado plano de negócios. O que as partes se comprometem a fazer em relação a obter vantagens, vitórias e êxito em cima do empreendimento. Quais os planos para dar seguimento àquele negócio? Este plano há que ser metodologicamente analisado para viabilizar que as partes possam ou não se comprometer pelo mesmo. Além disto, estabelecido plano, estabelecido preço e o objeto de um contrato através de um documento escrito, nós temos que ainda estabelecer o quê? Um prazo para a conclusão destas negociações. Porque se nós deixarmos em aberto, nós podemos negociar durante anos e podemos nunca chegar a um resultado prático. Por isso, é ideal que, desde o início, as partes já fixem este compromisso de que o negócio ou o plano que deva ser desenvolvido vai ser concluído antes da elaboração do contrato propriamente dito, em, por exemplo, 6 meses. Este ponto é importante. O prazo vincula, o prazo obriga, e o prazo já faz parte integrante da pré-contratualidade, portanto, é obrigatório. Em outro aspecto, quem vai assinar o contrato, quem eventualmente vai indicar um substituto para a assinatura do contrato. O contrato vai ser através de representantes legais? O contrato vai ser assinado pelos presidentes das companhias eventuais? Como será a assinatura do acordo e onde será procedida essa assinatura? Vejam que aqui nós estamos estabelecendo, então, exatamente aquele fecho do contrato, quando as partes, então, estão obrigando-se a cumprir aquele compromisso constante da carta de intenções. Ainda que isto seja um elemento formal e indispensável, uma das questões que nós temos também que levantar diante de uma carta de intenções seria como se estabelece a regra sobre a viabilidade da transação pretendida. Esta investigação, então, vai levar aos elementos minuciosamente articulados para que a transação tenha êxito. Isto significa exercício de equilíbrio, exercício de diligência. Por isso que, em inglês, o termo é due diligence. Due diligence. Ora, pessoal, estas circunstâncias vão determinar que tanto as negociações orais como a negociação escrita, seja pela forma como foi engendrada,
ela vai ter que estabelecer também uma espécie de preâmbulo, aonde são estabelecidas aquelas condições ajustadas na negociação oral ou escrita. Então, nós, para efeitos deste mesmo contrato, por exemplo, empregamos uma série de termos que são termos inovadores e que as partes têm que conhecer obrigatoriamente, bastando, para tanto, elaborar uma rápida leitura do texto. E neste preâmbulo vai constar a lista de definições pré-contratuais que foram inseridas no início do contrato. Ou seja, o que significa a palavra tal? O que significa o termo tal? O que significa a frase tal? Nós estamos, na verdade, estabelecendo termos técnicos, ou também chamados de negociais, que são desenvolvidos para estabelecer uma determinada transação comercial. Então, vejam, as definições constam do preâmbulo do contrato, eles abrem o contrato, já justificando as suas definições. Funciona como um glossário de termos que são empregados no contrato e que são válidos especificamente para este ajuste, para aquele que foi celebrado. Indispensável também, principalmente no sistema do direito costumeiro, a aplicação de um sistema de definições, porque muitas vezes a negociação se procede com um país que emerge do direito escrito, e este direito escrito muitas vezes quer se intercalar com o direito costumeiro, e, para tanto, os destinatários do direito estrangeiro costumeiro não conhecem certos termos jurídicos que são postos na expressão de um direito estruturalmente escrito. Ok? Podemos ainda falar, então, que na forma, nós temos, como já falamos um pouco, que essa forma pode ser a fatura, que é chamada de proforma, ou seja, um documento singelo, estabelecendo quase que telegraficamente os termos do negócio, ou seja, o objeto, o preço, as condições rapidamente designadas e o momento da entrega, do recebimento ou de outras inter-relações que possam ocorrer, mas que possam ser objeto de um contrato sempre de natureza mercantil. Na fatura, nós temos a essência de um contrato mercantil de compra e venda. Já quando o assunto relativo ao contrato internacional excede a formulação de um mero documento, digamos, simplesmente ou singelamente vinculado a termos rápidos e concisos, nós precisamos esclarecer vários aspectos contratuais, então isso só pode ser obtido através de um chamado contrato formal. Certo? Voltando ainda mais um pouco, falamos do foro, falamos do juiz. Nós sabemos que quando há uma controvérsia em relação à lei a ser aplicada, mais conhecida por conflito de leis no espaço, em matéria privada, nós sabemos que quem vai definir finalmente qual é a lei que vai ser aplicada, certo? Seja aquela que o juiz local, por exemplo, designar. E isso não significa que ele vai designar a lei local. Ele vai designar de acordo com as regras do direito internacional privado, que no Brasil é a lei de introdução, certo? Veja, se não houver uma definição nenhuma da lei aplicável, então aí incide a pessoa do juiz. E é o juiz que vai definir. Então, vejam, pessoal, a definição judiciária é a definição que se fará mediante oitiva judicial. E este juiz vai
vincular-se às regras de direito internacional privado para definir a lei aplicável. Uma grande inovação no direito internacional privado, outro sim, maiormente na teoria dos contratos internacionais, é a possibilidade das partes escolherem a lei aplicável. Isso quer significar, as partes têm autonomia para optar pela lei a ser aplicada no contrato. Ou seja, a eleição da lei é válida. E nós sabemos que no direito brasileiro o princípio da autonomia da vontade não prevalece, até porque ele não é reconhecido pela legislação brasileira. Embora isso determine um problema de natureza estrutural gravíssimo. Muito que bem, esta questão, então, pessoal, vai se vincular à possibilidade ou não do exercício desta autonomia de vontade. O grande problema surge quando um Estado é detentor da possibilidade de escolher a lei aplicável e de um outro que não tem esta opção. E nestes contratos, quando ocorre isso, invariavelmente se adota aquele sistema que for indicado pelo vendedor, por exemplo, na compra e venda. E isso faz-se através de um quase contrato de adesão. Ou seja, as partes não têm condições de optarem pela regra aplicável. E quando isso ocorre, na verdade, a adoção destes contratos de adesão acabam definindo a lei do vendedor também como aplicável. Não querendo contrariar o espírito da autonomia da vontade, nós temos, não obstante, que estarmos diante de uma evidência. Se, evidentemente, nós escolhermos o princípio da autonomia que nos é impedido por lei, nós podemos, adiante, termos problemas, porque vamos ter que justificar que o direito brasileiro, por exemplo, se este foi escolhido, não permite o exercício da autonomia da vontade. Ok? Muito bem. O que o Brasil definiu a respeito disso, afinal de contas, em matéria de contratos internacionais? Bom, o Brasil define estruturalmente a seguinte consideração: se um contrato for feito entre presentes, ou seja, comprador e vendedor se põem frente a frente e assinam o contrato, nós vamos aplicar a regra do artigo 9º da Lei de Introdução, que vai dizer que a regra aplicável é a lei do país onde se constituiu, onde ali foi firmada a obrigação, onde ocorreu o fechamento do vínculo obrigacional. Essa é a regra básica do sistema brasileiro. Nós vimos que existe uma exceção quando o contrato há que ser executado em território alheio, razão pela qual o direito local é que vai presidir a relação jurídica respectiva. Num outro compasso, nós temos os chamados contratos entre ausentes. Quando o contrato é entre ausentes, nós temos que estabelecer o regramento estabelecido também no artigo 9º, mas no parágrafo 2º da Lei de Introdução. E esta estabelece que a lei aplicável aos contratos, sendo específico, é a regra que vai ser definida pela lei de quem? Pela lei a lei de residência do proponente do negócio. Um exemplo de contrato entre ausentes é o famoso e atualíssimo contrato de aquisição via internet. Ora, as partes não estão presentes, as partes não são aderentes às cláusulas e condições imediatamente. Invariavelmente, nós temos alguém que propõe o negócio e alguém que aceita o negócio. Nós vamos chamar de oblato. Esta relação
vai fazer com que as partes, invariavelmente, submetam-se à vontade do vendedor. E o vendedor acaba determinando que as regras a serem aplicadas são aquelas que ele propor, ou seja, as regras do seu domicílio ou de sua residência, como quer estabelecer o parágrafo 2º da Lei Civil Brasileira. De qualquer sorte, não esqueçam, esta regra também é uma regra que está mal interpretada, é uma regra que está edificada sobre um terreno, evidentemente, não estável, porque ela, na verdade, fala, em vez de domicílio, fala em residência do proponente. Ora, o proponente pode não estar domiciliado no Brasil, mas residir no Brasil. E, neste caso, o proponente vai ter que aplicar a lei brasileira. Então, vejam, quando se fala em residência, por outro lado, nós temos que considerar que a lei de residência só pode ser de pessoa física, porque a pessoa jurídica não reside. A pessoa jurídica é domiciliada. E aí está o grande erro do parágrafo 2º do artigo 9º. Ok? Muito que bem. Pessoal, vamos estabelecer, infelizmente nós não temos oportunidade de vincular a ideia de análise específica de cada um dos contratos internacionais, ao menos os mais importantes. Então, eu estou trazendo à tona para vocês a nominação de alguns contratos importantes e que são reiteradamente aplicados no direito brasileiro, quando em relações internacionais de sistema privado. Entre eles temos a compra e venda internacional, o famoso contrato de importação e exportação. Em segundo lugar, nós temos os contratos de representação comercial. Estes contratos de representação já constituíram talvez um dos polos mais atrativos do direito internacional, porque as grandes companhias internacionais, principalmente dos países mais desenvolvidos, para poderem ter acesso ao direito brasileiro, à estrutura econômica do território brasileiro, tinham que contratar um representante para que este estivesse aqui estabelecendo as negociações relativas a estes negócios. Vejam-se e veja-se que esta representação comercial, na verdade, ela, durante muito tempo, gravitou como a única forma de cessão ou acessão da aplicação de objetos importados, de mercadorias e outros elementos de natureza técnica, tecnológica, que, na verdade, passavam a ser objeto de uma representação específica, invariavelmente de um sujeito brasileiro, que seria o representante. Assim sendo, este contrato, hoje em dia, já gravita em outra instância, porque as representações são muito sintéticas. E a lei de representação, por exemplo, no Brasil é muito singela em termos de garantir vantagens apenas para o representante. O representado, diante desta imposição, e mesmo porque tem interesse em estar dentro do nosso país, o que faz? Ele prefere incorporar-se ao sistema nacional através de filiais, de agências ou de sucursais, aonde ele dá prosseguimento ao seu negócio, não cessa aquela linha divisória entre seus negócios e o negócio da sua filial, da sua agência, né, ou da sua subsidiária. De qualquer forma, a representação comercial já representou muito no cenário brasileiro. Um outro exemplo é o contrato de distribuição, que, diferentemente do contrato de representação, o contrato de distribuição é um contrato feito por um país estrangeiro para, por exemplo, alguém no Brasil representar aqueles produtos sem o poder de gerenciar as próprias vendas, mas sob jurisdição da ordem internacional que determina os preceitos básicos da distribuição.
Número 4, outro importante contrato internacional é o contrato de franchise, ou também chamado de franquia. Pessoal, o que é a franquia? Vamos pegar o exemplo. McDonald's. Ora, pessoal, McDonald's é um segmento da indústria alimentícia norte-americana que veio para o Brasil, se estabeleceu com poucos pontos de seu negócio dentro do território brasileiro, mas que, invariavelmente, para poder estar presente em todo este território, ele começou a vender os direitos de negócio existentes na venda dos hambúrgueres, das batatas fritas e de todos os produtos que são hoje objeto de um franchise. O franchising, na verdade, ou franquia, como quiserem, garante ao franqueador a obtenção de royalties pela cessão de uso dos seus produtos. E vejam que o franqueado é aquele que vai exercer a atividade, sequer tem vínculo de natureza trabalhista, por exemplo, com aquela empresa internacional. Ele é o próprio detentor do negócio, mas a ele compete, além de retirar um pequeno lucro do seu negócio, transferir grande parte da sua lucratividade para o território do franqueador. Adiante, um outro exemplo de contrato internacional, as chamadas joint ventures. As joint ventures, que não têm, na verdade, uma denominação estabelecida na língua portuguesa, na verdade significa nada mais, nada menos do que a união de dois sujeitos com especialidades próprias, cada um dotado de uma habilidade, uma especialidade que vai configurar exatamente a diferença entre os negócios e que se unem para criar um terceiro negócio que é objeto da soma daqueles dois outros. Vejam-se que eles, na verdade, exercem uma grande aventura na criação deste terceiro fundamento negocial. Vamos imaginar, de uma maneira sintética, que alguém é o produtor de madeira e alguém é o, digamos, é o detentor de produtos tecnológicos para a fabricação de móveis. Se os dois se unem, eles conseguem unir o útil ao agradável. A matéria-prima, propriamente dita, fornecido por um, e a expertise dotada para o outro contratante. Isto é joint venture. Aí existe uma repartição dos lucros determinados em relação à soma dessas experiências. Sexto exemplo de contrato internacional, a chamada transferência de tecnologia. Bom, pessoal, transferência de tecnologia, nós aqui estamos vendendo não propriamente produtos, não propriamente mercadorias, mas frutos da experiência e da aptidão humanas, que, na verdade, são elementos que criam estruturas próprias de marcas, de patentes de invenção. E estes elementos são elementos que, evidentemente, podem ser cedidos ou transferindo-se apenas a tecnologia adotada para que este que percebe a tecnologia, além de estabelecer aquilo que falamos em confidencialidade, ele detém, então, o conhecimento acerca daqueles segredos de invenção, segredos das patentes, segredo de todas as estruturas tecnológicas envolvidas. Assim, por exemplo, vamos pegar um caso concreto, os medicamentos. Ora, pessoal, se uma empresa internacional cede para uma empresa nacional, vamos imaginar isso, a fórmula
e a autorização para transferência de tecnologia, essas tecnologias, na verdade, não é o elemento, ela vai se tornar o elemento básico da negociação e não o medicamento, porque eu, diante da obtenção dessa tecnologia, vou conseguir produzir igualmente a ele, e sendo a mim compelida a ideia de pagar pela tecnologia transferida. Contrato bastante comum, inclusive na área bancária, onde se adquirem softwares de informática, por exemplo, para a criação de um home bank. Se compro lá na Índia um software, e este software vai ser empregado no meu estabelecimento bancário, por exemplo. Finalmente, o chamado licenciamento de marcas e patentes, que está muito próximo à transferência de tecnologia, mas aqui nós vamos ter uma conotação diferente. Enquanto no primeiro você paga pela tecnologia aplicada, no licenciamento você pode usar e você ainda transfere os recursos para aquele que lhe deu a licença de uso, deu a licença para a produção do material e do equipamento. Muito bem. Pessoal, eu, dentro do nosso conteúdo deste semestre, resolvi elaborar uma espécie de checklist relativamente às cláusulas de um contrato internacional. Na verdade, o ideal seria que eu pegasse cada um desses contratos e tentasse analisar com vocês. Mas eu acho que se vocês tiverem diante de vocês a relação dos principais aspectos a serem observados nos contratos internacionais, vocês podem começar a imaginar a formulação de um contrato. Eu tenho que, em primeiro lugar, estabelecer quem são as partes contratantes. Vamos imaginar quem é o comprador e quem é o vendedor. Não esqueçam, evidentemente, que esta relação envolve alguém de um país relacionado com alguém de um outro país. Não há partes em contrato internacional, certo, que estejam no mesmo país. Como eu já recebi, inclusive, alguns trabalhos relativos à utilização pelos alunos, que fala de um contrato de um produtor de calçados de Parobé, que vende para um futuro vendedor de produtos para o exterior que reside em Gravataí. Olha, pessoal, isso não é contrato internacional. A venda tem que ser diretamente feita com um agente internacional. O segundo elemento de importância, pessoal, o objeto. Qual é o objeto dessa negociação? Eu quero comprar e vender, eu quero estabelecer uma transferência de tecnologia, eu quero empreender uma joint venture, eu quero estabelecer uma franquia. Eu tenho que definir exatamente todos os detalhes deste objeto. Um elemento nuclear que nunca pode faltar em nenhum contrato são as chamadas obrigações das partes. O que uma parte e outra devem elaborar a nível de deveres e a nível de obrigações, e quais são os direitos que lhes intercorrem também. Isto é indispensável em qualquer contrato. Nuclear ainda a questão do preço do negócio. Ou seja, qual é o valor que vai remunerar a aquisição de um produto, por exemplo? Certo? Qual é o valor que vai remunerar a aquisição de tecnologia? E falando em preço, nós temos que falar de cláusula de reajuste dos valores, mesmo porque nós não temos, evidentemente, a nível mundial, sistemas econômicos que gravitam dentro da plenitude de um sistema, digamos, que não tem flutuações econômicas. As flutuações são existentes e elas são graves. Por isso, a cláusula de reajuste há que ser previsível, certo? E vejam, no contrato internacional, se não houver cláusula específica sobre este assunto, ela pode determinar, inclusive, a própria extinção do negócio, por inviabilidade de uma das partes em não conseguir manter a negociação.
Nova cláusula, novo objetivo e novo aspecto. A questão do pagamento, onde vai ser procedido, quando, de que forma? Onde? No Brasil, nos Estados Unidos, vai ser feito o pagamento, no porto de destino, a partir da saída da mercadoria do território europeu? Quando? Qual é as datas da entrada e saída de produtos ou de outros elementos vinculados ao pagamento? E as razões fundamentais pelas quais o preço será pago à vista ou em condições parceladas. Evidentemente, também traçados os devidos elementos constantes da necessidade de verificação de variação das moedas. Temos ainda que analisar a questão da modalidade de entrega do material. Como é que vai ser entregue? Pela via marítima, pela via lacustre, pela via fluvial, pela via terrestre ou pela via aérea? E onde vai se proceder a esta entrega? Ainda dentro da questão de aspectos de cláusulas contratuais, nós temos que falar da possibilidade de rescisão do pacto. Os contratos podem, evidentemente, serem rescindidos dentro de um sistema determinado como um ato unilateral, se as partes assim estabelecerem. Se não há estabelecimento de rescisão unilateral, essa não se opera, a não ser quando houver uma incidência de um compromisso comum entre as partes. Sempre indispensável também a questão das garantias para o êxito do negócio. Nós temos que prevenir a possibilidade de eventos imprevisíveis, que possam determinar o perdimento, por exemplo, de uma mercadoria. E para isso servem exatamente as companhias seguradoras, que estão aí exatamente para viabilizar este tipo de garantia. Elemento nuclear indispensável, já falamos também, qual é a lei aplicável e qual é o foro. Né? Lei aplicável na fórmula da autonomia da vontade, se for o caso, ou na forma de opção estabelecida em lei por um juiz. O foro, que pode ser concorrente ou exclusivo, nós vamos ver à luz do direito processual, e ainda a oportunidade de ocorrência de força maior ou hardship. Hardship. A força maior é todo aquele evento imprevisível que venha interpor-se dentro de um contrato internacional e que sua ocorrência vai determinar um fato não pretendido pelas partes. Na força maior, ninguém agiu no sentido de criar este elemento impeditivo. Por exemplo, um navio transitava pelo Oceano Atlântico quando foi atingido por um raio e levou este navio a pique e ali toda a mercadoria que era embarcada para um determinado destino. Ora, esta força maior, ela exime a responsabilidade das partes contratantes, essa força maior autoriza a suspensão do contrato, essa força maior obriga a revisão do contrato. O que fazer? No sistema da hardship, nós vamos ver algo muito aparentemente idêntico à força maior. A hardship é aqueles eventos também que não eram previstos quando o contrato foi elaborado, mas porque, por decorrência de fatores políticos, econômicos e outros, eles podem determinar uma impossibilidade da parte aderente cumprir aquele contrato. Vejam, um contrato que é, por exemplo, indexado pelo dólar. Você compra hoje ao dólar de R$ 2, e quando você, evidentemente, menos espera,
há uma supervalorização monetária do dólar e uma quebra exponencial do real, fazendo com que o contrato seja impossível de ser adquirido por uma das partes. Na ocorrência da hardship, nós temos que prever se ocorrendo este fato, nós vamos suspender o processo, nós vamos cumprir parcialmente o processo contratual, ou nós vamos simplesmente rescindir o negócio. Pessoal, se não estiver previamente deliberado a respeito disso, nós estamos padecendo de um problema grave, que é a possibilidade eficiente de contrato vir a perder absolutamente a sua objetividade e a sua execuibilidade. Não esqueçam que também é cláusula contratual, por exemplo, a opção pela arbitragem que nós já vimos. A arbitragem, pesados, ela, na verdade, é um método supletivo de solução de conflitos internacionais. E este método supletivo, na verdade, vai fazer com que a parte tenha que estabelecer a cláusula compromissória, o compromisso arbitral, para que ela seja impositiva. Portanto, não pode deixar de estar presente num contrato internacional, sob nenhum dos seus aspectos, certo? Muito bem. Quanto às penalidades por incumprimento, também é um objeto que deva ser largamente utilizado, porque, evidentemente, ninguém está com possibilidades de sofrer um prejuízo em decorrência do descumprimento, até culposo ou não, de um contrato, à medida em que isso não está pré-estabelecido contratualmente. E, finalmente, alguma questão que ainda é viável, embora existam outras, mas estou estabelecendo as mais importantes, a questão vinculada à propriedade intelectual. Esta propriedade intelectual, que é uma propriedade que é protegida por lei, que é registrada diante de órgãos protetivos da propriedade, como o INPI, por exemplo, ela, na verdade, vai considerar-se que, havendo uma violação de seus preceitos, ela impunha ao faltoso uma eventual penalização pelo incumprimento daquela obrigação de manter, por exemplo, o sigilo. E algumas cláusulas são relevantes, pessoal, como, por exemplo, a questão envolvendo a força maior e a hardship, que eu acabei de comentar. Então, eu estabeleci aqui, resumidamente, uma cláusula que poderia ser utilizada como exemplo para a questão posta. E esta cláusula vai dizer o seguinte: se uma das partes for impedida de cumprir as suas obrigações na forma estabelecida neste contrato, em razão de fenômenos da natureza, em função da guerra, ou da existência de guerra, de greves, de bloqueio econômico, de insurreição, de guerra civil, de colapso no fornecimento de água e energia, de mobilização social violenta, de interrupção prolongada no transporte rodoviário, ferroviário ou aéreo, na hipótese de terremotos, maremotos ou quaisquer outras causas fora do controle das partes contratuais, as quais eles não podem evitar, aí vocês poderiam prosseguir dentro desta cláusula dizendo: veja, eu preenchi todos os pressupostos para determinar a incidência de força maior e eu quero que esse contrato seja imediatamente revisto. Ou quero cumprir apenas parcialmente esse contrato, ou quero extinguir esse contrato. Repito, tem que estar minudentemente esclarecido, dentro do contexto que é o contexto básico determinado aos contratos internacionais. Ainda falando um pouquinho da arbitragem, eu lembro vocês que o tribunal arbitral, diante do tribunal judicial, tem diferenças estruturais importantes.
Eu poderia analisar, por exemplo, que o tribunal arbitral é rápido, é sigiloso, ele é composto por árbitros especializados, ele tem inexistência de recursos ou limitação de recursos. E os seus procedimentos para a elucidação da verdade é bastante singelo, ou singelos, como quiserem. Já os tribunais judiciais, eles são lentos. Todos os seus processos são públicos, não admitem confidencialidade. Os juízes que julgam são detentores de conhecimento jurídico, mas generalistas. O mais importante, inúmeros são os recursos envolvidos que podem levar um processo à eternidade. E que todos os procedimentos processuais são bastante complexos. Aí está diante de vocês a ideia de que preferir mormente num contrato chamado de internacional, onde prevalece a regra da tecnicidade. Ok? Muito bem. Ainda no assunto relativo digamos, arbitragem, eu gostaria de recitar aqui, na verdade está à disposição de vocês, uma cláusula dita compromissória. Como é que redigimos? Maneira muito sintética e simples. Qualquer controvérsia referente ao presente contrato será resolvida definitivamente por meio da arbitragem comercial internacional. Ponto. A arbitragem seria realizada na fórmula estabelecida pela Corte de Arbitragem da CCI de Paris. Escolhi o árbitro e a forma utilizada. Através de 3 árbitros eleitos segundo o respectivo regulamento da CCI de Paris. Esta é uma cláusula compromissória, por isso ela não estabelece ainda o objeto da discussão, porque, na verdade, ainda não há objeto de discussão. O litígio ainda não incidiu, é uma cláusula inicial no contrato, e, evidentemente, que no momento em que você redige uma cláusula compromissória, você ainda também já está inserido na obrigatoriedade de cumprimento dessa cláusula. Ok? Nós também poderíamos imaginar uma cláusula imaginando a possibilidade de estabelecer uma cláusula preço. E eu daria a seguinte ideia. Por exemplo, um preço total das vendas dos equipamentos aqui discriminados no anexo tal e objeto deste contrato, aqui representado em dólares norte-americanos, e na condição da CIF Miami, CIF é uma Incoterms, ou seja, fórmulas de negociação internacional, vamos falar adiante. Ou seja, eu escolhi como fórmula de definir a regra do custo, do seguro e do frete através dessa cláusula CIF, e a CIF estabelecida na cidade de Miami, nos Estados Unidos, em conformidade com o Incoterms 2000, o valor é de $500 mil. Vejam, aqui está estabelecido a cláusula preço. O Incoterms, que é este termo CIF, é uma regra, então, repito, que vai estabelecer o custo, o seguro e o frete. A quem pertence estes ônus? Quando se procede numa negociação, por exemplo, ao nível de CIF, nós estamos necessariamente falando de uma negociação aquaviária, ou seja, uma negociação que vai ser transportada, ou um objeto que vai ser transportado pela via marítima, pela via fluvial ou lacustre. Pode-se, no entanto, optar pelo CIF, no qual o vendedor arca com todos os custos de transporte seguro até o porto de destino. Isto ocorre nos chamados Incoterms, que são regras do direito internacional e mais dos contratos internacionais, que, evidentemente, eu reporto-me ao Incoterms 2020 para que vocês analisem um pouco mais aprofundadamente, porque, na verdade, são 16 Incoterms.
Vejam que 3 letras sinalizam todas as negociações envolvidas num ajuste internacional. Por exemplo, o preço FOB, FOB, Free on Board, ou seja, o vendedor tem um compromisso de pagar todas as despesas até o momento em que ele incorpora as suas mercadorias a bordo do navio. A partir daquele momento, a mercadoria segue livre ao comprador, que vai custear o transporte da mercadoria, o recebimento no porto de destino e a sua recepção lá no estabelecimento próprio deste comprador. Pessoal, estas regrinhas são pequenas, mas são importantes serem resguardadas. Eu gostaria muito, intensamente, de continuar a análise dessas questões. No entanto, nós temos aí um número bastante insuficiente de aulas para ainda podermos estender o assunto pelos incoterms. Assim sendo, eu optei na análise de cláusulas contratuais que são específicas dos ajustes internacionais, que será matéria administrada na nossa próxima aula. Por hoje, eu quero agradecer a presença daqueles que estão me ouvindo e peço sinceramente que vocês tenham a devida atenção nestes assuntos para que, eventualmente, não se encontrem ou não nos encontremos com alguns debates não esperados, porque não participaram, não ouviram, não assistiram. Eu espero, sinteticamente, que quem tiver dúvidas se socorra do seu professor e peça a devida colaboração. Por hoje é isso, eu agradeço a todos, desejando, a partir de agora, que então a gente reveja estes pontos, porque a nossa após a próxima aula, nós já temos a apresentação e a entrega da prova G1-2, ok? Seguidamente, nós teremos ainda a produção da prova especial para quem, eventualmente, não fez uma ou outra. A prova especial não é prova de complementação de nota, ela é prova por falta à elaboração durante o período didático da aula. Ok, pessoal? Eu desejo a todos, então, uma boa noite e até a semana que vem. Um grande abraço.